Uma pergunta que é importante. O texto diz no finalzinho, no versículo 46, no finalzinho, disse: Jacó tomara esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra. É bem descrito aqui a condição das filhas de Et. São as filhas de Et, tais como estas, diz Rebeca, as filhas desta terra. E ela diz: de que me servirá a vida, que eu já comentei. Por que havia esse pensamento nos patriarcas? Olha, as mulheres desta terra não servem para serem esposas dos patriarcas, dos herdeiros da bênção de Deus. Por quê? Porque existe esse pensamento em Abraão. Abraão tem esse pensamento. Os irmãos viram, no capítulo 24, os irmãos viram que Abraão, ele diz ao seu servo: eu não quero que você encontre uma esposa para meu filho Isaque, aqui entre as filhas da terra, eu não quero. Vá a Arã buscar uma esposa lá. Por que há esse sentimento? O texto de Gênesis 24 não explica. Aqui, quando no capítulo 28 Jacó fala essas coisas, ele também não explica por quê. Não fica muito claro para nós o motivo de haver essa repugnância toda em relação às moças ali de Canaã. As moças que eram filhas dos amorreus, as moças que eram filhas daquela terra, da terra de Canaã ali, onde Abraão, Isaque e Jacó peregrinaram. O que nós podemos descobrir na Bíblia acerca dessa repugnância, dessa negação em relação a essas moças? Eu quero apontar para os irmãos os motivos que parecem estar presentes no texto, e apontando esses motivos, então, nós podemos aprender lições importantes aqui acerca dessa expressão: olha, eu não quero que Jacó tome esposas dentre essas pessoas, eu não quero. Por que isso acontece? Bem, em primeiro lugar, o pensamento geral que nós percebemos da simples leitura de todo o texto sagrado é que parece que não se harmonizaria, não seria adequado que o herdeiro da bênção de Deus se juntasse, se casasse com pessoas que não se ajustassem a essa grandeza espiritual toda, como era o caso das filhas dos amorreus. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 9 de Gênesis, lá atrás, talvez nós tenhamos ali uma causa para essa repugnância toda. Vejam no capítulo 9, lá no comecinho, nos dias de Noé. Vejam o que diz o texto no capítulo 9, nos versículos 24, 25 e 26. Os irmãos conhecem o contexto e sabem. Noé, ele se embebedou, ficou bêbado. E ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão, quando viu seu pai nu e bêbado, zombou de seu pai e contou para os seus irmãos, Sem e Jafé. Mas Sem e Jafé não zombaram de seu pai, mas sim o cobriram, para protegê-lo da vergonha. E quando Noé despertou do sono da bebedice e soube do que havia acontecido e do que os seus filhos lhe haviam feito, ele então pronunciou bênçãos e maldições. E vejam o que ele diz então no versículo 25, Noé falando, e disse: maldito seja Canaã. É o ancestral dos amorreus, dos cananeus. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. É como se essa maldição de Noé estivesse sobre aqueles povos cananeus. E essas coisas são coisas de um impacto escatológico muito grande. Porque nós veremos os cananeus sendo subjugados pelos filhos de Sem, especialmente na história bíblica, nos dias de Josué, nos dias da conquista da terra, nós vemos isso. Vejam a sequência: e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem
e Canaã lhe seja servo. Ele abençoa Sem e diz: Canaã será servo de Sem. Talvez os patriarcas olhassem para os amorreus dizendo: esses amorreus são amaldiçoados desde os dias de Noé. Nós somos descendentes de Sem, eles são descendentes de Canaã. Nós não podemos juntar as nossas famílias. Nós temos que buscar alguém que seja da linhagem semita, que são herdeiros da bênção de Deus, e não nos juntarmos com pessoas descendentes de Canaã que estão debaixo de uma maldição terrível. E que nós vemos já essa maldição sendo aplicada no modo de vida deles. São terríveis. O maior exemplo, Sodoma e Gomorra, que teve o seu juízo escatológico adiantado, tamanha maldade daquelas cidades de amorreus. Então, nós percebemos aqui, talvez nessa repugnância dos patriarcas a esses povos, essa ideia: nós somos descendentes de Sem, nós herdamos uma bênção de Noé, herdamos também a bênção de Abraão agora. E nós não podemos nos misturar com esse povo que está debaixo de uma terrível maldição desde os tempos de Noé. Pode ser que isso esteja presente na mente dos patriarcas e por isso eles queriam que fosse buscada uma esposa em outro lugar para os seus filhos.